Bom dia, alunos. Eu sou o professor Rafael e vamos dar início a mais uma aula de Relações Humanas. E o tema de hoje é um livro para muitas tradições. Hoje a gente vai ler sobre a Bíblia, certo? Então vamos lá para o assunto. A Bíblia, que conta o Antigo Testamento, aceito pelos judeus, e o Novo Testamento, fundamento da fé cristã, é o livro mais publicado, mais vendido e mais lido de todos os tempos. Quando, no século XV, o alemão Johannes Gutenberg inventou a imprensa, a primeira obra que ele imprimiu foi a Bíblia, em 1455. A Bíblia, em grego, quer dizer livros, pois a Bíblia é a reunião de muitos livros, ricos, variados, escritos em diversas épocas, por diferentes pessoas, entre os que acreditam nos seus ensinamentos, aos mais radicais e severos, que dizem que tudo que está nela é a palavra de Deus e não pode ser discutido nem analisado. Deve-se acreditar sem questionar. Aos que aceitam que a inspiração vem de Deus, mas as palavras são dos homens e que por isso a Bíblia deve ser interpretada e não tomada ao pé da letra pelos radicais. Há ainda os que acham que a Bíblia é um livro histórico, escrito e idealizado por seres humanos, sem intervenção divina nenhuma. Seja como for, trata-se de uma obra que influenciou diferentes culturas ocidentais e orientais, claro, e que continua sendo estudada, lida e aceita por milhões de pessoas no mundo inteiro. Como a gente viu no Antigo Testamento, quando a gente estava estudando os judeus, há a figura predominante de Yahvé. E conta-se a história do povo hebreu. Aqueles que esqueceram, Yahvé é Deus, tá? Com suas peripécias, seus profetas, suas leis, suas guerras e seus períodos de sofrimento e glória. Já no Novo Testamento, a figura central é Jesus, com sua mensagem de amor e fraternidade. Todos os que escreveram o Novo Testamento tinham aceitado Jesus como Messias, como Filho de Deus. Já no Velho Testamento, há várias profecias sobre a vinda de um Messias enviado por Deus ao povo de Israel. Cristãos são aqueles que aceitam que em Jesus se cumpriu essa profecia. Os judeus que a gente estudou, ao contrário, esperam até hoje a vinda do Messias, pois não aceitam que Jesus seja anunciado. O Novo Testamento foi escrito inteiramente em grego, tá, pessoal? E as cópias mais antigas, que chegaram a nós, datam do século II. Não possuímos nenhum original dele e as cópias apresentam diferenças entre si. Ou seja, tem várias cópias dessa Bíblia do século II, tá? Escrita em grego, só que cada uma é diferente. Esse é um fato que dá razão àqueles que não acham que a Bíblia deve ser tomada ao pé da letra. O Novo Testamento, ele é estruturado da seguinte maneira. Os 4 evangelhos, escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Neles conta-se a vida de Jesus, seus ensinamentos, sua morte e ressurreição. Hoje, sabe-se que quando os evangelhos foram escritos, já fazia pelo menos 40 anos que Jesus tinha morrido. E provavelmente não foram os discípulos diretos de Jesus que escreveram, mas pessoas que talvez ouviram deles as narrativas orais da vida do Mestre. Atos dos Apóstolos, que, segundo a tradição, foram escritas por Lucas. Narram a vida dos primeiros discípulos logo após a morte de Jesus. E depois enfoca a vida de Paulo de Tarso, de quem Lucas foi amigo e companheiro. As 21 epístolas, ou melhor dizendo, as 21 cartas. 14 escritas por Paulo de Tarso, 1 por Tiago, 2 por Pedro, 3 por João e 1 por Judas, mas não aquele Judas que vocês conhecem, tá? Não é Iscariotes, é o Tadeu. Nelas, os primeiros apóstolos dão conselhos de como aplicar melhor os ensinamentos de Jesus, interpretando suas palavras e pregando a fé cristã. As primeiras cartas de Paulo são os escritos mais antigos do Novo Testamento. São anteriores aos evangelhos, certo? E, para encerrar,
o Apocalipse, que foi escrito provavelmente por um discípulo de João, autor de um dos evangelhos, no fim do século I. Para alguns, é um livro profético que fala de maneira simbólica sobre o futuro da humanidade. Para outros, é um livro escrito com códigos por causa da perseguição aos cristãos na época e que trata dos acontecimentos que ocorreram naquela mesma época. Essa então foi nossa aula de hoje, pessoal. Espero que tenham entendido. Segue então a agenda, tá? O livro, páginas 92 e 100 é atividade. Mas antes, façam a leitura das páginas 90, 91, 97, 98, 99 e 100. Leitura e depois atividades, tá certo? Bom estudo e até a próxima aula.